Eu estou aqui em Paris, na JEC, com o Giuseppe, fundador da Purcon. Giuseppe, eu conheço a Purcon há 30 anos, né? Apesar de ter 22, eu te conheço há 30 anos. E a Purcon, ela sempre foi pioneira em relação à sustentabilidade, né? Então, eu te conheço e tu já falava nisso há muito tempo e até tem um slogan de vocês que é a Purcon já nasceu circular. Né? E isso é uma grande verdade. A gente está vendo aqui muita coisa já, aquilo que tu falou há 10 anos, 15 anos atrás, aqui agora está se tornando uma realidade, né? Era muito mais, a gente ouvia falar, mas na prática tinha pouco, né? Então a gente está vendo resina, falando em resina epóxi, em resina poliéster, todo mundo preocupado com isso. Como é que está a Purcon nesse momento? Sei do PU Green, né? Como é que está indo? Qual é a dificuldade de implantação desse novo material? E se tu acha que a partir de agora, né, que não tem mais volta, se isso vai ficar mais fácil e o que falta para realmente o PU Green estar nas empresas brasileiras hoje trabalhando com o PU Green? Como você mesmo falou, Gilmar, a gente fala que já nasceu circular, como você, né? Nós nascemos nos compósitos, tinha um grande desafio, que era a reciclagem, porque são resinas em geral termofixas, né? E um grande desafio para falar com termoplásticos ou as outras tecnologias, em mercados como a automotiva, por exemplo, eles falam, pô, isso não recicla, como você vai reciclar? Então, quando a Purcon veio com a proposta de valor dela, a inovação e a sustentabilidade andavam juntas, né? A sustentabilidade no sentido literal da tecnologia, né? Para ela ser perene, para ela ser sempre aproximada. Então, ela teria que agregar para o meio ambiente, não só gerar um problema, uma solução para a indústria usuária e um problema para o planeta. A gente fala que nasceu circular porque a gente sempre viu soluções com baixa emissão, com alto conteúdo renovável, de fontes não petroquímicas, e pensando em reciclagem, né? A reciclagem mecânica, ela é a primeira fase, a Purcon já investiu desde 2007 em reciclagem química, e o PU Green, ele veio num momento que caiu a minha ficha quando vocês fizeram a Almaco naquela época, fez o primeiro stand onde estavam começando as resinas termoplásticas, acho que 2017. Falei, pô, se dá para fazer isso em termoplástico, eu vou fazer isso em poliuretano, né? A gente começou a desenhar uma resina de baixa contração, mas de alto conteúdo renovável. O poliuretano já traz um benefício por baixa emissão, porque ela não tem voláteis, ela é 100% sólida, e ela tem um impacto para o planeta por ter um grande conteúdo renovável muito alto. O desafio do PU Green que nós estamos passando é como adaptar esse produto aos processos convencionais, porque todos querem o melhor de uma tecnologia, mas não querem investir no processo adequado para ela. O desafio nosso foi tentar adequar um belo produto, uma performance maravilhosa, a um processo, digamos, standard ou padrão, né? Esse ano foi uma surpresa, o ano passado eu não vim, eu vi essa JEC muito mais preparada, né? O mercado europeu ele já está preparado, porque o greenwashing já chegou aqui. Então, para você dizer que o produto tem conteúdo renovável, você tem bio-based, baixo ou alta reciclabilidade, você tem que ter aprovação por uma norma e tem que ter uma certificação de terceira parte, né? Então, a pegada de carbono, que no passado era um mito de redução de peso, hoje é uma demanda que o mercado pede. Você é limitado ou quantificado, valorizado pela pegada de carbono. O compósito já tem uma grande vantagem em relação a metais, outro concreto, outros materiais, que a pegada de carbono do compósito, por reduzir o consumo de matérias-primas e reduzir o impacto na sua produção, já é mais amigável. Mas o desafio agora está nas matérias-primas, né? Então a gente enxerga um mercado aqui na JEC muito mais preparado para isso, né? Um mercado muito mais organizado, todos com norma, com certificação de terceira parte, dizendo a pegada de carbono. As empresas ou têm relatório pronto, porque para anunciar uma pegada de carbono a gente tem que ter um relatório de terceira parte, né? Então as empresas que estão dizendo meu conteúdo renovável reciclado já tem um relatório de terceira parte, consequentemente tem a pegada de carbono. Eu vi, Giuseppe, isso era uma coisa assim que a gente não via, né? Eu acho que hoje, principalmente nos planetas, eu tenho visto aí, já falam, né, em pegada de carbono, já falam em emissão,
né, de CO2. E eu vi agora no stand da ExxonMobil, uma comparação, e o poliuretano, com certeza, que ele deve ser um poliuretano químico, né? Então, vamos dizer assim, petroquímica, né? O epóxi, ele ali mostra que o epóxi tem uma classificação, depois a éster vinílica, a vinilester, tem uma classificação melhor em relação à pegada de carbono, e depois vem o poliuretano petroquímico, né? Nesse ponto, eu sei que ainda tu não terminou todos os testes, vocês estão finalizando o teste do PU Green. A tendência é ele ser ainda melhor que o petroquímico. Nós temos uma grande experiência com o PU já, né? Para nós, da Purcon, que estamos no negócio de poliuretano há quase 40 anos, a Purcon há 22, a gente já tem uma referência da pegada de carbono, né? O isocianato é todo certificado, ele tem 60% de pegada de carbono, e a nossa expectativa no poliol, na resina A, seria em torno de 40% a 50% de redução. Então, a ACMA, né, a Associação Americana dos Transformadores, anunciou no Fórum de Sustentabilidade do ano passado a comparação da pegada de carbono auditada por um relatório de terceira parte, e ela mostrava que as resinas de poliuretano petroquímicas, elas têm uma pegada de carbono de 20% menor nos casos dos vinilésteres e 40%, 35%, 40% menor do que o epóxi, né? Se a gente comparar a nossa com o poliuretano, a nossa tem aproximadamente 50%, de 40% a 50% de pegada de carbono em relação à resina de poliuretano. Então o PU Green vem como um upgrade ainda na pegada de carbono por causa do balanço de massa no isocianato e o alto conteúdo renovável na resina. Só para o pessoal entender, o que é o balanço de massa? O balanço de massa é porque a pegada de carbono ela é uma mistura de cálculo de origem de matérias-primas, o impacto que a origem dessas matérias-primas tem no planeta e a emissão durante o processo. Então, quando o processo é muito longo, como as petroquímicas e como as grandes transformadoras, né, o balanço de massa diz a energia utilizada gera muita emissão, né? E os sólidos ou as emissões do processo geram muito impacto para o planeta, não só da origem, ou como do final da vida. Vou te dar um exemplo. Digamos que eu faço o PU Green num forno elétrico, com energia solar, do Mercado Livre, ou eu faço no meu forno a carvão, né? Ou seja, se eu faço num forno a carvão, eu tenho mais emissão no processo de reação, emissão, do que na própria matéria-prima que eu uso. O balanço de massa ele faz uma equilibrada do processo mais matéria-prima. No caso dos materiais compósitos, Gilmar, 70% a 80% da pegada de carbono está nas matérias-primas. O processo que vai determinar de 20% a 30% se é molde fechado ou molde aberto, que solvente você utiliza e como você destina corretamente o seu resíduo, né? Então, não adianta também, que é outro trabalho que a Purcon está fazendo, não adianta eu ter um baixo impacto na entrada e jogar no lixo, enterrar, aterro. Não, a gente tem um baixo impacto na entrada e estimula a reciclagem mecânica com parceiros na saída. Perfeito. Então, eu acho que a gente tem muito para aprender, né? Não, porque isso é muito novo ainda, né? E existe, como assim, algumas fake news em relação a isso, né? Então, acho que é sempre bom a gente esclarecer, né, que não é simplesmente tu ter uma matéria-prima sustentável, ou tu usar termoplástico que é reciclável em relação ao termofixo. O assunto é muito mais amplo, mais complexo, mas com certeza vai fazer um mundo melhor. Obrigado. Obrigado, José.